necessitar, a tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mereci na vida, de graça recebi, por sua cruz a morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, Senhor, pela cruz, gentilmente me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Me chamou, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu me aproximo.
Versículos 7 a 10. Leiamos juntos. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quantos já sentiram a destra do Senhor sustentando você ao longo desses 6 meses, irmãos? Não importa onde estávamos, a presença do Senhor estava conosco. Se estávamos celebrando na nossa casa, se estávamos celebrando muitas vezes em algum culto que você estava chegando do trabalho, ou indo do trabalho e ali ligado no culto, a destra do Senhor estava conosco, nos susteve. É um brado de vitória, irmãos. Voltarmos ao templo. O Senhor te guardou, você tem noção disso? O Senhor te sustentou. Talvez você tenha perdido alguns conhecidos, amigos. Mas hoje eu queria que você olhasse para você e falasse assim: não importa se a ansiedade tentou me pegar, não importa se a depressão bateu na minha porta, não importa se o desemprego chegou, não importa se eu chorei esses meses, não importa. O Espírito Santo do Senhor esteve comigo em todos esses momentos. Importa que eu cheguei até aqui, importa que eu quero ir muito mais além. Até onde o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Que haja um grado de vitória e de louvor no seu coração do Senhor. Você
vai poder dizer: Senhor, o que eu sei fazer de verdade é te adorar. O que eu sei fazer, por isso eu estou aqui, por isso eu estou na minha casa. O que eu sei fazer é entregar ao Senhor minha adoração. Adorador, Senhor, é tudo que eu sou. Então, não importa, me ache, Pai, me coloque no lugar que eu tenho que estar e receba a minha adoração.
E esta volta ao tempo gradativa, ela é emocionante. Ela mexe com todos nós. E ainda há pouco os irmãos tiveram noção de como está a igreja. Mas nessa hora nós iremos interceder por queridos que podiam estar e não estão. Pela idade, pela fragilidade da saúde, por impedimentos acima do que eles podem fazer, mas também nós iremos consagrar dízimos perto ao Senhor. Em todos esses meses, de março para cá, o Senhor sustentou essa igreja. A todos nós, quando tivemos queridos nossos que perderam seus empregos, o Senhor estendeu a sua mão de modo miraculoso, de modo extraordinário. Sim, cantamos, declaramos na canção de que nós somos adoradores do Senhor. E aí a prática, preciso informar os seus irmãos. A chegada do templo, na saída, você deposita assim o seu dízimo, a sua oferta, como um ato de um adorador, do que nós acabamos de cantar. Porque nada nos faltou. Então nessa hora nós consagramos ao Senhor dízimos, bens e vidas no altar do Senhor. Nós também iremos pedir ao Senhor que casas conectadas, que nos lares conectados, a bênção da sua potente mão esteja sobre as suas vidas. O irmão, a irmã tem noção que o irmão, sabe, tem o privilégio de estar aqui como outras pessoas não podiam estar. Então é sim um ato de adoração estar aqui, entregar dízimos, ofertas, receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Que a gente volte hoje sim ao templo, mas que a gente volte aos princípios da intimidade com Deus. Nessa hora que a gente consagra dízimos, ofertas e ora também por tantos casos, você tem a liberdade de colocar a mão no seu coração e lembrar-se de alguém que poderia estar aqui, de orar também pela sua vida, de como um bom adorador você dizer: Deus, muito obrigado, louvamos o teu nome. Feche seus olhos, nós continuamos na presença de Deus. Deus de toda graça, o Senhor contempla sim, e a tua palavra nos garante de que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, com muita simplicidade no nosso coração, antes de mais nada, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas omissões, pelos nossos delitos, por aquilo que afronta o teu nome, por aquilo que entristece o teu coração. Te pedimos perdão, ó Deus, e chegamos com inteira confiança de fé ao trono da graça, para dele receber o teu favor. Aceita-nos, ó Deus, nessa noite, neste dia para Jardim Santíssimo, emblemático até, 4 de outubro de 2020, quando nós estamos recebendo nossos irmãos de modo gradativo. Deus, ao mesmo tempo, o nosso coração arde, porque outros poderiam estar conosco e não podem estar. Para mim, particularmente, não poder abraçar o irmão, não poder sentir o calor da mão, não poder chegar, não poder, ó Deus, como tem sido terrível, devastador demais. Então a placa, ó Deus, se por um lado nós estamos alegres, felizes por estarmos aqui, a placa, ó Deus, a tristeza, aquilo que nos incomoda assim, não tem como esconder do Senhor. Nessa hora, Deus, nós pedimos por casos de enfermidades em que possivelmente as nossas vidas estejam recebendo, casos de relacionamentos familiares, casos de desemprego, situações de possessão, situações das mais adversas, ó Deus, de lares sendo atacados pelo inimigo. Nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor entre com providência sobre a vida do teu povo. Nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, e te pedimos e consagramos agora dízimos e ofertas, porque o Senhor tem sido o Deus que cuida de Jardim Santíssimo, que cuida dos nossos membros, não importa a idade, que cuida dos nossos agregados,
que cuida de todos aqueles que são fiéis ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Louvamos o teu nome, porque nada vai nos calar, ó Deus. De fato, o coração de um adorador não se cala, porque a despeito do caos instalado à nossa volta, a despeito desses 6 meses tensos demais, difíceis demais, o Senhor tem nos sustentado e nós podemos dizer aleluia, porque o Senhor é bom. Obrigado, Deus, pelo louvor, pela adoração. Obrigado por cada irmão que está agora nos seus postos de trabalho, trabalhando sim, servindo ao Senhor com alegria, para que a tua igreja, com simplicidade, com integridade, com vida nas tuas mãos, possa te prestar esse culto que somente ao Senhor é devido. Ó Deus, não olha para nossas imperfeições, mas quando colocamos a mão no nosso coração, lembramos daqueles que poderiam estar aqui e não estão, nós pedimos que a tua mão de poder esteja lá, esteja lá e esteja lá. Te bendizemos, te honramos, adoramos o Senhor e oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Celebre, você está na casa de Deus. Eu creio, pode crer, pela
Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto não lhe venha a vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira nenhuma, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me abra sua Bíblia aí, vamos beber da palavra do Senhor. Você que está com a gente aí na sua casa, também pegue sua Bíblia. Vamos receber palavra de direção para a nossa semana. Que Deus continue nos abençoando. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Que bom, que alegria ver os irmãos. Simplesmente emocionante. Pode bater na cara. Meus irmãos, no final eu faço uma comunicação importante sobre tudo isso que você está vendo, tudo isso, sobre esse protocolo de volta. Quero repetir apenas o que eu falei pela manhã, nossa gratidão a todos pelas orações. Foi uma quarta para uma quinta um pouco dramática, eu não tinha sentido isso, que era a chamada crise renal. Estou já tomando medicação, estou bem. Vários irmãos me recomendaram chá, aquele negócio de abacaxi também, né? Eu tenho que também seguir, enfim, pode deixar que eu vou seguir todas as recomendações. Então, minha gratidão pelo suporte, por todas as orações. Eu estou amando estar olhando aqui para os irmãos. Eu sei que tem gente de casa assistindo também, mas é bom ver os irmãos, porque na dor você pensa que não vai ver nossos irmãos, não. Tu fica assim, ô Senhor, é agora? Mas a alegria está aqui, irmãos. Eu queria reforçar, por isso estou com a camiseta. A gente tem ali no banco, quem está aqui não pegou ainda o kit de missões nacionais. Há uma mobilização hoje para a gente vender em bala, enfim. Procure a promotora Fabiana. Todo o esforço da nossa igreja, nós temos um alvo, sim, de R$12.000, possível de ser ultrapassado, inclusive. É um esforço da igreja de a gente declarar. Cadê o pai? Eu ia procurar, não achei. Ele nos amou primeiro, e aí a gente tem toda essa movimentação importante demais para que a gente possa levar a obra missionária nos mais recantos do nosso país. Então, entenda de que nós, a nossa igreja, faz missões, sim. Temos missionários independentes, mas também nós temos missionários em todas as esferas, seja nacionais, mundiais, missões Rio, e isso tem sido a prática da igreja, e só tem aumentado, porque é a visão missionária da igreja. Então não deixe de celebrar
de participar da obra missionária, sim. Vamos à palavra? E no final eu tenho uma mensagem que eu queria que você pudesse aceitar de coração, com muito carinho. Se ficar magoado, triste comigo, me perdoe, mas é de orientação e de exortação sobre esse período que nós achávamos que ia ter todo mundo de volta. Eu estou muito repetitivo, mas eu preciso alinhar com os irmãos e com quem está em casa também sobre os procedimentos de volta, inclusive detalhes mínimos que a gente precisa acertar. E aí eu falo no final. Vamos à palavra? Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Que isso, pastor? Já na volta Apocalipse? Essa é a ideia. Fica calmo, tudo vai dar certo, amém? Irmãos, vamos participar. Domingo passado, o irmão Ives aí me ajudou, quero agradecer, que ele ficou de prontidão no aleluia e no glória a Deus. Então, Ives, tenta discipular mais alguém. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui, e lembra quando quem estava acompanhando as lives em casa e quem está ainda, é difícil você não ter esse feedback. Então, olha que alegria, que privilégio nós estarmos aqui. Então, sou batista, irmãos, mas você pode dar um aleluia, glória a Deus, amém, amém, porque nós estamos vivos, irmãos, olha, e é pensar sobre volte aos princípios de uma vida com Deus. Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7, está sendo projetado, e aí acompanha a leitura, e vamos fazer alternando, porque que falta que eu sentia dos irmãos. Agora há pouco a gente leu os salmos, sabe, que bênção a gente ouvir a voz do outro. Então eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, os pares, até o verso 7. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, nisto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oremos. Santo Deus, diante da tua presença, da tua palavra, diante da tua igreja, da igreja presencial, mas da igreja compartilhada também em várias casas, nós nos aproximamos do Senhor, desejando sim a tua presença sobre nós, que voltemos aos princípios de intimidade com o Senhor, princípios que norteiam a nossa vida, que começam aqui e continuam na eternidade. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Volte aos princípios de uma vida com Deus. Sim, iremos pensar durante alguns momentos sobre converter-se a Jesus, sobre a caminhada da nossa fé, sobre ter intimidade com Deus e como se fala mais nisso nesse último período agora de pandemia, enfim, desde março, que tem essa coisa nos atropelado e tem se falado, nós precisamos ter intimidade com Deus, e isso tem batido na tecla de muitos pregadores da própria Igreja de Cristo de modo geral. E hoje falar de voltar aos princípios tem tudo a ver, é proposital sim, irmãos.
porque nós estamos voltando à prática do templo de modo gradativo. Nós estamos voltando a uma coisa que nos foi tirada em março de 2020, em que eu repito de que alguns pessimistas dizem que esse ano está perdido. Não! Esse ano foi tudo de bom para a igreja, e está sendo tudo de bom, porque nós precisamos aproveitar esse momento e sim voltar ao princípio de uma vida com Deus. Então, se nós temos um texto de Apocalipse, quando eu citei aqui, eu notei que tem o que é isso? Apocalipse é a verdade, porque Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 é o escrito sagrado, é a revelação de Jesus para João, e aí são as 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia. É um texto, sim, cheio de simbolismo, é um texto que atende situações da época, mas é um texto atemporal que atinge todos nós. Brasil, Santíssimo, século 21, ano de pandemia, 2020. Sim, porque essa igreja e a igreja de Éfeso, o relato da própria revelação de Jesus informa de que era uma igreja operosa, fantástica, extraordinária, mas tem um palavrinho, e os irmãos dele, que foi justamente o verso 4, que seria a mensagem central de Jesus para essa igreja. Hoje nós estamos voltando, irmãos, gradativamente às atividades do templo e no templo. Hoje nós temos o nosso coração aquecido, alegre, e como é bom estar aqui, sim, irmãos, reunidos. Mas como é bom, eu quero repetir o que talvez há um mês atrás eu falei em uma das lives, sobre princípios de coisa boa, princípios que a gente gostaria de voltar, e vou tocar só nesse assunto para a gente ver como é bom. Você se lembra aí se a sua infância foi boa, principalmente se a sua infância foi boa? Se a gente pudesse aqui hoje fazer uma pesquisa rápida, quem gostaria de voltar à sua infância? Eu levantaria minha mão. Adolescente, então, irmão, levaria as 2 mãos ao céu, agradecendo por uma adolescência fantástica, extraordinária. Irmãos, voltar aos princípios de coisas ingênuas que nós fazíamos, como é bom. O princípio da fé, então. Minha pergunta de hoje para os irmãos, e se isso martelar no seu coração, resgate isso hoje, volte a esse princípio. Você se lembra da sua estrada de Damasco? Princípio da conversão, o coração inflamado, o coração aceso, como é bom isso. Princípios de boas coisas, princípios da lembrança da infância, irmãos, isso é bom demais. Princípio da lembrança, lembra aí no dia o irmão me falou, pastor, um dia eu lembrei que olha, que biscoito maisena que minha avó me oferecia. Vó, é coisa de vó. Vai no mercado, compra um biscoito maisena, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Que princípio que a gente deixou para trás porque é a nossa infância. Mas sabe, aquele era o biscoito de maisena, é ou não é? Era, irmão, não era só o biscoito da marca maisena. Tinha um toque da avó, tinha um ambiente da avó, tinha um vento, tinha um quintal da avó. Estou citando um exemplo que eu já vivi, também muita gente aqui eu sei que viveu. Voltar a esse princípio da inocência, da coisa boa. É bom demais, irmãos. Por isso que voltar no templo não pode nos deixar medrosos ou apáticos. Voltar ao templo, que é importante, mas não é essencial. Note muito bem. Porque Jardim Santíssimo, e falo com Jardim Santíssimo, nós aprendemos a ser igreja como nunca fomos. Não é mérito nosso, não, porque a gente fez live, não, baixa a bola, aguenta ali um pouquinho, porque a igreja ela foi triunfante nesse sentido de atingir pessoas com a sua simplicidade, com a tecnologia, enfim, que o Senhor tem nos dado. Mas nós precisamos hoje, se nós estamos voltar ao princípio de vida com Deus, e vida com Deus séria. Então, se você veio aqui, talvez hoje, se há pessoas nos assistindo, para talvez massagear o seu ego, dizer, não, estou fazendo tudo certo, aguarde aí, porque esse texto aqui nos chama a uma responsabilidade. Esse texto quer nos colocar na parede de vida com Deus,
do que a gente chama de vida devocional. Sabe o que é esse nome? Que vem do termo devoção. E aí tem uma crítica nossa aos chamados devotos. Mas sabe o que é vida devocional? E vida espiritual. O texto é de confronto. E é explícito, porque é Jesus mandando João escrever ao anjo, ao líder, ao pastor da igreja de Éfeso, e logo no verso 1 ele se identifica dizendo: é aquele que tem a destra das 7 estrelas, no meio de 7 castais de ouro. É claro, não vou dizer aqui, não vou explicar, mas a mensagem está clara, é Jesus que tem a autoridade. Verso 1 está aí expresso. Porque, meus irmãos, nós estamos voltando hoje. Por que falar de volta? É porque o verso 4 é um verso central que precisa nos incomodar, e nós precisamos sair desse dia aqui hoje, decididos sim a voltar ao princípio de uma vida com Deus. Há 6 meses, é o nosso tempo? Há 6 meses. E lá em março, eu falei isso, eu assumo que falo. A pandemia tem que fazer as reconstruções, as restaurações, os consertos que precisam fazer na sua vida, na minha vida, porque senão não serviu de nada. Tem gente ainda batendo nas mesmas picuinhas, nas mesmas coisas, está esquecendo dos princípios, de arder o coração, de falar de Jesus para outro. Estamos nos mobilizando em plena campanha de missões, mas a gente continua batendo em algumas teclinhas de 1900 e antigamente chamado 2019. Em família, então, a coisa desgringolou para alguns. Mas, querido, voltar aos princípios de uma vida com Deus é procurar viver de acordo com o que Deus quer e não com o que a gente quer. A carta, então, é assim. Fala de vida espiritual, de vida devocional, de vida no espírito, não vida na carne. Fala também de autenticidade, de ser o que é. E o texto nos propõe a seguinte coisa. Deixa a sua Bíblia aberta e acompanhe aí, porque o texto é fácil demais, apesar de estar em Apocalipse. E tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Tem cristão que nunca leu Apocalipse. Tem muitos símbolos, tem muita linguagem pesada, e aí não lê. Mas esse texto, do capítulo 12, capítulo 3, irmãos, me perdoe a sinceridade. Uma criança de nossa VD lê e entende. Porque está aqui. Jesus se revela para João, diz: escreve aí, João. João, exilado na ilha de Patmos, com uma certa idade, era um dos únicos apóstolos que morre de velhice, porque os outros que andam com Jesus, os outros que são de fato convertidos, que eram seguidores, que eram discípulos, que eram apóstolos e viraram mártires, foram cerrados, foram cortados no meio. João é um que escapa dessa tipo de morte e morre, segundo os historiadores, velhinho. Mas esse João tem esse confronto com Jesus porque está sendo chamado para escrever ao líder, ao pastor da igreja de Éfeso, dizendo: eu conheço as tuas obras. Então, primeira lição aprendida, primeira coisa que nós precisamos entender nessa volta, e nós precisamos voltar aos princípios da nossa conversão, do nosso encontro com Deus, é: Ele conhece a sua vida. Verso 2: conheço, é Jesus falando, irmãos. Não é o pastor Isaías. É Jesus falando: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste, enfim, a prova os que dizem ser apóstolos e não são, porque tu os achaste mentirosos. Mas 4 coisas que Jesus fala para esses irmãos, para esse líder, para essa igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Resta saber? Você sabe quem você é? Eu conheço as tuas obras, eu conheço os teus trabalhos, eu conheço a tua paciência, eu sei que você sofre, e que nem pode sofrer, mas eu sei que você sofre. Primeira coisa, irmãos, é que Deus conhece o nosso caráter. Deus conhece a nossa vida do avesso. Vai ver por isso que o salmista diz que: Senhor, me esquadrinha. E a expressão hebraica, o esquadrinhar lá,
é virar do avesso. Você já virou uma roupa sua do avesso? O esquadrinhado do Antigo Testamento, Salmo 139, é virar do avesso. Significa que Ele nos conhece e não há nada que possa escapar do olhar de Deus. Desde as nossas palavras até as nossas ações. E é o salmista que nos garante de que ele dormiu, se levantou, porque o Senhor sustentou o seu sono. Deus nos conhece. Ainda há pouco nós falamos, eu espero que não tenha sido só uma repetição. Nós falamos aqui um salmo gigante, um salmo absurdo, de que, olha, o salmista diz, num êxtase com Deus, se eu fizer a minha cama no inferno, se eu pegar as águas da alva, se eu subir o mais alto da montanha, ali tu estás. Primeira lição desse texto, de voltar aos princípios, irmão, de uma vida com Deus. Se nós estamos voltando para o templo hoje, sim, com todos os cuidados, com todas as restrições, irmãos, volte, sim, mas sabendo que Deus conhece, não há como fugir disso. Não há como fugir. Primeira lição preciosa desse texto é que eu conheço as tuas obras. Imagine as suas atividades. Imagine as suas obras que você faz pelo reino ou pela sua família. Imagine sim o trabalho que a gente diz, não, eu trabalho para o Senhor, legal, legítimo, está valendo. A sua paciência também, porque tem horas que a gente perde a paciência. Então, ele está dizendo que conhece coisas intrínsecas da gente. Ele diz ainda mais, e eu conheço que não pode sofrer os maus, ou seja, Deus nos conhece do avesso, meus irmãos. Então, voltar ao princípio significa ter uma vida séria, decente com Deus. E é o Paulo, cheio de Deus na sua vida, dizendo, olha, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com a mão, fazendo o que é certo. Então, se essa volta precisa mexer conosco, precisa mexer sim, de acerto da vida, senão, nem a pandemia te disse nada. E queridos, mais uma vez eu repito, para muita gente, com muita tristeza eu digo isso, claro, a pandemia só foi um sopro, ou um chute, porque a vida devocional, lembra de novo? Ser devotos, ou vida dedicada, estava mal. A vida espiritual, sim, leitura da Bíblia, culto em casa, entrega da vida, vida de serviço, estava mal. Aí se torna apático na fé, se torna uma pessoa distante de Deus. Queridos, que essa volta aos princípios de uma vida com Deus reconstrua isso aqui, de saber que Deus conhece cada um de nós. Ah, meu irmão, como conhece? Segunda lição que esse texto de 7 versículos nos impõe, tá bom? Nos impõe. É de que Ele sabe do nosso cansaço, do nosso sofrimento. Eu quero repetir o que eu falei uma vez aqui. Eu não compartilho da ideia da história do pare de sofrer, porque Deus conhece que está difícil para você, que está difícil para mim, que está difícil para todos nós. Mas a gente não pode, nesse sentido, reclamar, porque é Paulo escrevendo com seu filho na fé, Timóteo, e Timóteo, que foi líder dessa igreja aqui de Éfeso, dizendo que sofre tu as aflições de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segunda lição preciosa está no verso 3: sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Quero fazer um destaque do trabalhaste pelo meu nome. É pelo nome de Jesus? É pelo nome de Deus? Alto lá. É pelo nome de Jesus? Se for para glória humana, irmão, esquece, a gente fecha tudo de novo e vai fazer outra coisa. É pelo nome de Jesus? Ele nos amou primeiro, declaramos isso aos mais recantos do nosso país. É pelo nome de Jesus? É pelo nome de Jesus? Sofreste e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Gosto de Isaías, meu xará, quando lá no capítulo 40 diz que
Os jovens podem até se cansar, mas é Deus que renova as nossas forças e que nos faz voar como águias, subirão e não se cansarão. Mais ou menos esse texto, poesia incrível de Isaías nesse texto. Não te cansaste. Meus irmãos, voltar ao princípio significa dizer que Deus me conhece, mas que Ele sabe exatamente das minhas ações e reações. Então, o Senhor Jesus, se revelando a João na ilha de Patmos, nos fala essas duas coisas. Verso 2 e verso 3. E agora para mexer com a gente. Verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. É quase que João se lembrando da ressurreição de Jesus, caminho de Emaús. Eles não reconhecem Jesus. Depois que Jesus se revela para eles, ele um vira para o outro e diz: não ardia o nosso coração quando ele ainda falava conosco no caminho? Mas o coração estava enfraquecido, frio, distante de Deus. Essa igreja operosa, esses irmãos operosos, Jesus tinha uma coisa contra eles: deixaste o teu primeiro amor. Tem gente que não se lembra mais da sua conversão. Tem gente que está levando a vida, como dizem, na flauta. Não, estou aí na igreja. E abriu, vou lá. Vou lá, pô, louvor muito bom, a banda, então. Uma vida esquisita. E aí, o período que nós perdemos em 6 meses, não vou fazer essa pesquisa aqui não, mas todos nós aqui, nesse salão, quem está em casa também, nós perdemos pessoas preciosas. Não há um de nós que possa dizer: não conheço alguém que tenha perdido. Como? Só que o Covid-19, de março até agora, em relação a pastores, 1/3 foi para o Covid. Mas a gente continua. Onde eu caí? E o texto está nos dizendo: tem outro aqui, que deixaste o teu primeiro amor. Os primeiros momentos da conversão, da alegria, do contentamento, irmão, de dizer: pô, tá bom, é isso mesmo, vamos lá, e sabe, mas a vida a gente vai entrando numa dinâmica de tempo e fora do tempo, e aí de repente não tem mais tempo do frescor da leitura da Bíblia, da alegria, do contentamento de reunir a galera em casa, vamos ler, vamos cantar. E hoje pela manhã eu falei assim: como era bom, né? O cântico, Márcio até e Gisele conseguiram aí, o cântico da alegria, né? Que a gente cantou aqui no final do culto, né? Aquela coisa de, irmãos, a gente perdeu isso. Isso é o início de uma grande perda do primeiro amor. Então, caminho do fim para dizer uma coisa baseada no texto de João, no livro de Apocalipse. Tem gente que abandonou a caminhada da fé nesse período. Sobre isso nós pedimos a graça e a misericórdia do Senhor, e sim, tem que ter o nosso estender da mão. Mas se a gente reconhece que nós perdemos o primeiro amor, o texto nos exorta, nos confronta a fazer 4 coisas. Verso 4. Se nós abandonamos, se nós esquecemos, se nós não somos, ou se somos a igreja fria, calculista, a igreja de métodos e não de pessoas, a igreja de regras e não de amar o próximo e se amar, porque é o princípio do Evangelho, a gente precisa tomar cuidado e seguir o que o próprio Jesus está falando. E note bem, Jesus está falando. Versículo 4 diz: se eu tenho, porém, contra ti que deixar o teu primeiro amor. O verso 5 nos dá a receita, nos dá a maneira de se voltar aos princípios de uma vida com Deus. Lembra-te de onde caíste, arrependa-se
pratica as primeiras coisas, ouça Deus. E o duro disso tudo é a gente dizer: não, Senhor, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso me lembrar porque eu estou ali. Eu não preciso me arrepender porque eu tenho sim um coração arrependido. Eu não preciso praticar as primeiras coisas porque eu já venho praticando. Ouvir o quê? A palavra enfática de Jesus para essa igreja de Éfeso, que era boa, que sofria, tinha paciência, que Deus conhecia as obras, que Jesus conhecia o seu trabalho, enfim, que era uma igreja fantástica. Mas que quando ela lá atrás caiu no seu primeiro amor, esqueceu as primeiras coisas, Jesus diz então: lembra-te, arrependa-se, pratica as primeiras coisas, ouça. Termino dizendo que há uma promessa, está aí no verso 7. Esse texto de Apocalipse se une agora a uma verdade bíblica expressa lá no Gênesis. Por isso que eu amo a Bíblia, é fantástico. Esse texto agora vai de Apocalipse a Gênesis em uma fração de segundos, porque é uma promessa para quem se lembra, se arrepende, pratica as primeiras coisas e ouve o Senhor. O texto, versículo 7 diz: ao que vencer, eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Te lembra de alguma coisa? Gênesis. E aí a gente pode dizer: isso é céu para mim. Isso é o Senhor presente. Isso é voltar aos princípios de uma vida com Deus, tal qual Adão e Eva tinham naquele contato que acontecia todos os dias. Volte aos princípios de Deus, da vida com Deus, hoje. Voltar ao templo é fácil. O portão se abriu, o irmão cumpriu o protocolo e está aqui. Voltar aos princípios de uma vida com Deus é mais difícil, porque requer lembrança do que Deus fez e é por nós, porque requer arrependimento, a chamada metanoia, mudança da mente, mudança do coração, das decisões. Precisa sim de voltar a praticar as primeiras coisas e deixar Deus falar. Há uma recompensa que está aí no verso 7. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu quero estar lá. Amém? Amém. Está vendo? Estamos aquecendo. Ives, sua intervenção, por favor. Nós queremos estar lá. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos eleger esse menino. Que o Senhor te abençoe, menino. Te guarde. Volte hoje aos princípios de uma vida com Deus. Amém.
coração minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ele se perca. O desejo de se adorar. Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar. No céu, teu perfume, viver essência, já me Que coisa. Dizer mais o quê? Faça dessa canção uma oração. Irmãos, eu só estou querendo sentir, estou aqui resistindo para fazer um momento de oração com os irmãos antes de a gente seguir. Nós temos comunicação, a bênção, estamos já encerrando. Mas baseado nessa canção, em que não tinha nada combinado, mas que é a citação de nós, sabe? Como diz, e quero pegar aqui o texto que Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do meu primeiro amor por ti. Nós vamos orar. É o primeiro domingo que nós estamos voltando. E estaremos fazendo uma prece. Que essa canção, que o texto que nos confronta assim, a uma vida certa, a uma vida honesta, a uma vida legítima, que a gente faça um acerto com o Senhor. Se há alguém que precisa de oração, membro dessa igreja ou não, ergue sua mão, eu gostaria de orar pela sua vida. Alguém? Amém. Pode baixar. Mais alguém? Você deseja orar pela sua família, por você? A gente lê a Bíblia, irmãos, a gente estuda a palavra, a gente canta algo como isso, e não pode ficar só, como diz o outro, na cantoria. Não. Tem que penetrar no nosso coração e tem que produzir os seus efeitos necessários. Há mais alguém? Amém. Oremos.
dessa canção, ó Deus, que nós oferecemos ao Senhor, nós declaramos que, de fato, os nossos olhos não devem, Deus, perder o olhar sobre o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nosso Deus, nós te pedimos que por essas pessoas que pediram oração agora, e por aqueles também que não pediram, mas receosos por alguma coisa, nós pedimos que esse culto de hoje faça todo sentido de nós voltarmos ao princípio das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Nos ajuda a enxergar onde nós caímos e que hoje a gente reconstrua intimidade séria com o Senhor, vida devocional no teu altar, vida espiritual dentro da igreja, mas fora da igreja também. Nos ajuda, Deus, nós te clamamos por isso. Te pedimos a tua bênção, o teu acalentar em nossos corações, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Que vontade, irmão, de pedir para os irmãos, dá longe, não pode. Jesus, me ajuda nisso. Queria fazer uma comunicação final para os irmãos. Se ele quer dizer, ele pode completar mais alguma coisa, mas sobre o nosso protocolo. A gente está transmitindo ao vivo, os irmãos já viram mudanças hoje, então a gente quer de coração agradecer a todos os irmãos conectados, mas a ordem do culto não permite mais, com o culto presencial, a gente dar aquelas saudações, aquelas boas-vindas a tantos amigos conectados no bairro de Campo Grande, Santíssimo, em outras cidades, em outros países até. O culto está sendo acontecendo, está sendo transmitido. O bônus é que está sendo transmitido. Mas meus irmãos que estão aqui no templo e irmãos que virão, a primeira coisa que eu queria dizer é que nós temos um protocolo que precisa ser seguido. A abertura do templo, apesar de estar já com a banda ensaiando, por enquanto nós faremos somente à noite. Então 19h45 é um bom horário para você ser recebido ali na frente. Antes disso não é possível. A recepção está fazendo todo o esforço, comissão de integração e comunhão também. Então, por favor, atenda esse horário. O período do irmão chegar é nesse período, 15 minutos antes do culto, 19h45 a 20 horas. Antes disso não dá, porque a banda está se preparando, ainda há poucas pessoas da recepção, então eu preciso que os irmãos compreendam isso. Uma segunda coisa é que se o irmão conseguiu se inscrever para esse culto, pense no irmão que poderia estar e não conseguiu se inscrever. É tudo muito novo para a gente, irmãos, entenda isso. Com muito amor, com muito carinho, eu digo isso para os irmãos. Então, na próxima semana, porque agora ao longo da semana a gente vai estar avaliando e eu vou estar recebendo informes de líderes, dos olhares dos líderes sobre esse domingo, como foi para a gente. Então, permita que outro irmão se inscreva. Tenta combinar em casa, olha, hoje eu vou, hoje você não vai, enfim. Faz esse combinado em casa, assim, se possível, para que a gente tenha aos poucos a caminhada de irmãos se chegarem. Na dúvida, me procure a qualquer dia, qualquer horário. Eu estando com o celular na mão, eu te respondo na mesma hora. Se eu não estiver com o celular na mão, eu não consigo responder, óbvio. Então, o meu pedido é que você entenda que é um tempo totalmente diferente para nós. Aos nossos amigos, nossos queridos que estão em casa, pessoas que assistiram e estão assistindo as nossas lives, em muito em breve nós iremos começar a alinhar com vocês para que vocês venham ao templo. Pastor, quando a gente vai ter culto de manhã? A gente não sabe ainda. Estamos dando um passo de cada vez e termino dizendo, por que isso é necessário? Igrejas sérias, bíblicas, que abriram, estão fechando novamente. Tudo isso que os irmãos estão vendo, de máscara, de protocolo, de álcool em gel, é necessário sim. Eu vou ficar muito triste se eu sair aqui agora, o irmão vir me dar um abraço, eu não vou poder abraçar o irmão. Então, não tem como ficar cumprimentando, irmãos. Atenda a esse pedido. Acabar aqui, a gente dá um abraço de longe, né?
e a gente precisa seguir para as nossas casas. Isso espera um pouco. Isso de não poder se falar direito em igreja está sendo ruim demais. Mas eu preciso cuidar dos irmãos. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Isso vai passar. Amém? Mas se nós não fizermos isso hoje, 4 de outubro, nós não conseguiremos voltar tão cedo, irmãos. E eu temo, se a gente tiver que fechar de novo a igreja, enfim, só ter a banda. Então eu preciso que você atenda as recomendações e passe isso adiante para os irmãos. Eu vou chamar de uma boca do mal aqueles que dizem: isso é exagero, pastor. Isso, irmãos, todo cuidado é necessário. Estamos ainda em pandemia. Muito obrigado pela sua compreensão, pelo seu carinho, pelo seu amor, por essa igreja, pela figura do pastor, do Ministério de Música, dos ministérios consolidados que estão se consolidando em Jardim Santíssimo. Que Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Vamos nos colocar de pé? Obrigado. Agora a gente empatou. Teve um dia que a Gisele esqueceu a bênção e hoje eu estava esquecendo. 1 a 1. Perfeito. Vamos ver quem vai empatar depois. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem a sua mão. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Celebre, irmãos, celebre. O Senhor nos permitiu de estar aqui nessa noite. Então, que a gente celebre o Senhor. Vamos para a bênção e no final nós temos mais uma canção. Quem sabe eu canto, se os irmãos pedirem, junto com a banda. É projeto ainda. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai que nos chama para perto, para a intimidade com Ele, de voltar aos princípios, graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam com todos nós, com a Igreja Batista de Jardim Santíssimo, com os irmãos presentes aqui, com aqueles que estão nos assistindo, mas não somente hoje, mas para todos sempre. E toda a Igreja do Senhor diz: amém. Amém, irmãos. Celebre o Senhor. Cantemos.